Se a gente pensar bem, a vida ela é feita de ciclos que se repetem, ciclos que significam em algum sentido a morte e logo depois a ressurreição. Os olhos fecham e depois abrem. A gente adormece e depois desperta. A gente tem pontos cegos e depois passa a perceber o que antes não víamos. É muito interessante pensar sobre isso, porque isso vai acontecer na nossa vida em vários aspectos: fracassos e vitórias, quedas e a experiência de se levantar dessa queda, tristeza e momentos de superar a tristeza. É assim, momentos em que você precisa ser ajudado e momentos que você pode prestar ajuda. É esse alto e baixo constante que se repete todos os dias nas nossas vidas. Claro que se eu perguntasse para a maioria de vocês o que é que você prefere, claro que você preferiria não sofrer. Eu também preferiria não sofrer. Eu também preferiria viver apenas os momentos lindos da existência. Eu também preferiria não ter tantas lágrimas para derramar. Eu também iria gostar de uma realidade em que não precisasse de tantos vales assim para poder aprender a valorizar os picos, os montes. Mas a vida é feita de altos e baixos, gostemos ou não dessa realidade. E a gente vai ter que enfrentar esses altos e baixos durante a vida inteira. Baixo de energia e alto de energia. Baixa de disposição e alta de disposição. Baixa de recursos e alta de recursos. Isso me faz lembrar do que o apóstolo Paulo disse: olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. O apóstolo está dizendo assim: eu sei passar necessidade, eu sei viver o vale, eu sei enfrentar a ferida, eu sei enfrentar a dor, eu sei enfrentar a escassez, mas também sei viver o momento da vitória de tal maneira que os momentos altos da vida não me anestesiem o coração. Os momentos mais difíceis da vida, eles têm um potencial de desânimo, de depressão, de vontade de desistir. Esses momentos baixos da existência, muitas vezes colocam em xeque o que somos. São momentos em que a gente questiona se está no caminho certo, a gente questiona se a nossa vida está no rumo adequado, se nós estamos fazendo o que precisamos fazer, o que podemos fazer. E os momentos de baixa são momentos em que a nossa autoestima está no seu pior momento. A gente questiona as nossas competências, as nossas capacidades. Nos momentos baixos, a gente tem vontade de parar ali, de pôr um ponto final na história toda. E esse é o risco do momento baixo, do momento da tristeza, de relativizar todos os valores, de relativizar o caráter que foi construído, de menosprezar tudo aquilo que significa a nossa fé. Em momentos assim, Jesus inclusive falou de pessoas que até começam bem a jornada, a caminhada, mas que por causa das preocupações da vida e os desesperos do existir, a pessoa passa a minar todas as sementes jogadas no coração, passa a sufocar todas as boas coisas que lhes foram confiadas. E Jesus fala: tem gente que começa bem, mas no momento baixo da vida perde,
a fé, perde aquilo que lhe foi confiado. E o momento alto, ele tem a tentação de, ele traz consigo a tentação de nos orgulhar, de criarmos soberbas no coração, de nos acharmos autossuficientes. Os momentos altos podem fazer a gente ignorar realidades e valores, porque a gente está anestesiado com o poder, a gente está enfeitiçado com o momento mágico que estamos vivendo. E isso pode fazer com que a gente esqueça as nossas origens, esqueça valores que a gente tinha a vida toda, isso tudo consumido pela vontade de ter cada vez mais, pela cobiça, pela ganância, pela vontade de fazer e ganhar e ganhar e ganhar, já que provamos de uma certa alegria, queremos que esse negócio se multiplique, que isso se torne o padrão da existência. Então veja, saber lidar com esses olhos fechados, esse momento de dificuldade, essa baixa na história da vida, é de extrema importância. E saber também viver um momento de pico, um momento de elevação, um momento em que tudo está caminhando bem, também é igualmente desafiador. Então, já que nenhum de nós, por mais pobre que sejamos, ou por mais ricos financeiramente que sejamos, nenhum de nós vamos escapar dos altos e baixos da vida, até porque o alto e baixo da vida não se resume a dinheiro. Às vezes os baixos da vida têm a ver com a nossa relação com a gente mesmo, às vezes tem a ver com a nossa relação familiar, de amizade, profissional. Ou os altos também da nossa vida, nem sempre quer dizer abundância de dinheiro, mas muitas vezes tem a ver com reconhecimento público, tem a ver com tantas outras coisas que podem nos deixar com esse sentimento de que tudo está dando certo, já que não vamos conseguir jamais tornar a vida linear, temos que passar por esse processo e aprender com cada um desses momentos, tirarmos lições, aprendizados, como bons caminhantes aprendizes, precisamos aprender a lidar com o momento de baixo, o momento de alta e sair dessa experiência renovados no conhecimento, na autopercepção, crescidos, mais amadurecidos nessa experiência toda, já que nós não vamos conseguir nos blindar de nenhuma dessas realidades inerentes à vida, que tenhamos sensatez, bom senso, equilíbrio, sinceridade no processo, não tenhamos medo de encarar os nossos medos, não tenhamos medo de confessar as nossas tentações, porque no final das contas, o que vai sobrar do outro lado da ponte é o quanto a gente, de fato, desse processo todo, se tornou mais parecido com Jesus no processo. O quanto essas circunstâncias, às vezes tempestuosas, foram movimentos importantes no processo de formação do caráter de Deus em nós. É como se tudo que acontecesse na vida, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, fosse aquele motorzinho que gira o barro, enquanto o oleiro vai fazendo os seus movimentos manuais para formar aquilo que ele idealizou. A vida, nos seus altos e baixos, é esse motorzinho. É isso que está girando. E Deus vai fazendo, de um jeito ou de outro, Deus vai fazendo as coisas em nós. Deus vai nos formando, Deus vai modelando as coisas, Deus vai formando Jesus em nós.
Que Deus continue fazendo isso em cada um de nós. Que Deus nos dê a graça de todos os dias permanecermos nele, independentemente das circunstâncias.